Salve, salve, careca na área aí, meus queridos, como que vocês estão? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo de mais ou menos assim como que eu norteio o meu preço teto para compra de fundo imobiliário. Se você quiser, você vai conseguir utilizar ele com ações dependendo do caso da ação. Se ela for uma ação que já paga um dividendo meio que fixo, que já tem uma previsibilidade ali, quando você olha para o histórico passado dela, você já vê que ela tem meio que uma estabilidade no pagamento e naquela proporção, dá até para ser utilizado, mas o foco vai ser com fundos imobiliários, beleza? Deixa o seu like, se inscreve aí no canal, tem uma dúvida ou sugestão, manda aí no vídeo, segue a gente lá no Instagram, Careca Investidor, e bora pro vídeo. E lembrando que nada do que for dito aqui é uma recomendação, é só o que eu faço nos meus investimentos, e se fizer sentido para você, fique à vontade, bora lá. Bom, como que eu verifico o preço teto de um fundo imobiliário quando eu vou investir? Depois de já ter feito toda aquela análise, entro no Fundos Explorer, vejo todos os dados do fundo, vejo se faz sentido, fiz uma pré-seleção. Se você ainda tem dúvida, tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço isso. Só você assistir que você vai ter um embasamento melhor. Aí depois disso eu entro no site do fundo, entendo melhor, depois de fazer todo esse processo. Já fiz tudo isso, já selecionei aquele fundo e já fiz o investimento nele. Como que eu continuo validando o meu aumento de aportes naquele determinado fundo? Geralmente, para fundo imobiliário, que nem eu falei, em ações você até consegue utilizar, mas o foco aqui é para fundo imobiliário, beleza? Eu geralmente utilizo o P sobre VP, que também tem um vídeo aqui no canal, o editor pode estar deixando aqui para você entender melhor sobre como que ele funciona, e a questão de um yield médio. Eu coloquei aqui 7%, mas poderia ser 8%, poderia ser 9%, poderia ser 10%. Você tem que definir um yield que você acharia atrativo perante o cenário que a gente está. Diz assim, a Selic está tanto, eu aceitaria um yield de tanto, porque eu ainda poderia ter um ganho de capital, eu já estaria tendo uma preservação, sendo protegido pela inflação conforme reajuste de contrato. Então, nesse caso aqui eu coloquei 7% para a gente conseguir trocar essa ideia. Eu peguei como exemplo aqui o BCFF, que é um dos fundos que eu tenho em carteira. O yield médio dele é de 0,50 centavos, mais ou menos, por mês. Ele vezes 12 daria um yield de R$6 por ano, beleza? Ou seja, esses R$6, se eu dividir ele por 7%, que é o yield que eu coloquei ali mais ou menos como o yield atrativo para mim, ele daria um resultado de 85,71. Ou seja, para eu ter 7% de retorno, eu teria que pagar no máximo 85,71 nesse fundo. Então, se eu estivesse pagando 85 e ele continuasse pagando os 50 centavos ainda mensais, eu estaria com um yield de 7% ao ano. Mas, se alguma coisa mudasse nesse processo, se digamos que ele mudasse os valores de distribuição para baixo ou para cima, esse cálculo iria se alterar. Digamos que viesse alguma tributação sobre os dividendos de FII, isso também iria se alterar. Então, esse cenário aqui é contando com que não iria mudar a movimentação dos rendimentos. Então, geralmente, eu não uso ele como decisório por conta disso, porque eu entendo que esse dividendo ele pode ser reduzido ou aumentado. Então, eu uso como um norte, beleza? Só para me nortear mais ou menos qual que seria um preço teto para estar se pagando. Geralmente, eu reduzo um pouco esse valor e faço compras, por exemplo, até R$80, por exemplo. E a parte do P sobre VP, no máximo para fundo imobiliário, 1,1. Por que eu falei que ações até daria? A parte do P sobre VP eu não costumo olhar tanto na parte das ações, porque ele pode ter algumas distorções. Mas a parte do yield, talvez digamos que você tem uma empresa lá que tem já lucros estáveis, distribuições estáveis, que se mantêm mais ou menos ao longo do tempo, talvez você consiga projetar algum valor conforme esse cenário, mas só nesse enquadramento mesmo. Geralmente funciona melhor para fundo imobiliário, porque ele tem uma estabilidade e previsibilidade maior, mas, como eu disse, é um norte, não é algo fixo e certo, beleza? Aqui no caso do BCFF, a gente consegue estar vendo o quê? O valor patrimonial por cota dele é de 76,72. No dia de hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo, a cota dele está em 70,71, alguma coisa assim. Por isso que o P sobre VP dele está inferior a 1, ou seja, ele está sendo trabalhado com um deságio
frente ao valor de custo dele, que, como eu disse também, não é algo fixo. Esse valor de patrimônio, ele se altera ao longo do tempo, conforme as reavaliações e tudo mais. Então, tome muito cuidado quando for utilizar o P sobre VP, beleza? Daí, entrando na parte do P sobre VP, esses 85,71, provavelmente, se a gente for utilizar o valor de 76 por cota, ia dar algo em torno de 1,11 por aí. Então, assim, os 85,71 estariam dentro das duas métricas, tanto do P sobre VP quanto do 7% de yield. Mas como eu falei, eu geralmente jogo um pouco para baixo, não uso esse valor como o valor teto. Eu entendo que qualquer coisinha que se altere pode reduzir esse yield, então eu trabalho com um preço a menor, beleza? Mas é só para a gente ter um norte, para a gente conseguir fazer um cálculo a mais para conseguir entender. Espero que tenha te ajudado, que tenha dado uma abertura na sua visão, principalmente nessa questão de fundo imobiliário. Se fizer sentido para você e você achar atrativo, digamos que você tivesse pensado 8%, 9%, 10%, não mudaria nada, beleza? Você só iria substituir ali e o valor iria ser o aceitável para você estar comprando, beleza? Então é pegar o yield médio e dividir pelo percentual anual aceitável. Você vai ter um preço próximo do preço teto dele, mas pode se mudar conforme mude tudo, né? Pode mudar o valor patrimonial por cota, P sobre VP, a taxa do ano ali, se você aumentar ela também vai mudar. Então, assim, é uma métrica para te nortear, mas não é decisiva, assim, para você utilizar como um padrão eterno, beleza? Então, se fizer sentido para você, coloque aí na sua rotina de investimentos e abraço. Segue a gente lá no Instagram, Careca Investidor. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Tem alguma sugestão, bota aqui embaixo e valeu pela moral.